Imagina só, um mundo onde cada refeição é, na verdade, um ritual, e onde certas regras sobre o que comer podiam levar até o exílio. Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo num antigo livro de regras, lá de Levítico, um texto que, olha, governava cada detalhezinho da vida, da comida e da relação com o sagrado. Então, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais, tá? A gente vai falar da oferta pela culpa, do sacrifício pacífico, das regras do tal banquete sagrado. Depois a gente vê qual era a parte dos sacerdotes nisso tudo e, por fim, umas proibições que valiam para todo mundo. Bora lá? É que um sacrifício naquela época não era uma coisa simples, de jeito nenhum. Pelo contrário, era um ritual super estruturado, sabe? Com regras bem precisas para cada passo, para cada pedacinho do animal, para cada pessoa envolvida. Então vamos ver de perto como é que isso funcionava. Bom, o primeiro conjunto de leis que a gente vai ver é sobre a chamada oferta pela culpa. E olha, o nome já diz muito, né? Era um ritual considerado santíssimo, reservado para as transgressões mais graves mesmo. E por isso exigia um procedimento super rigoroso para conseguir o perdão, a expiação. E esse procedimento, nossa, era extremamente rigoroso, dividido em 4 passos bem claros. Primeiro, o abate do animal. Depois, o sangue era aspergido em volta do altar. E aí vinha a divisão que era muito meticulosa. Uma parte ia para Deus, queimada no altar, aquela fumaça sagrada, e a outra parte ficava para os sacerdotes, para que eles pudessem se sustentar. Eles usavam um termo específico para isso. Coisa santíssima. Pensa nisso como uma espécie de selo, uma classificação sagrada. Aquilo ali transformava a carne em algo que ia muito além de uma comida qualquer. Exigia, claro, um manuseio todo especial, cheio de reverência. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar do sacrifício pacífico. Esse já era um tipo diferente de oferta. A ideia aqui não era necessariamente sobre culpa, sabe? Era mais para expressar gratidão, ou para cumprir uma promessa que a pessoa tinha feito, ou simplesmente uma oferta voluntária, de coração. E é aqui que a gente começa a ver a sutileza dessas leis, porque a motivação, o porquê da oferta, mudava completamente as regras da refeição que vinha depois. Por exemplo, uma oferta de gratidão era vista como algo mais urgente, digamos assim. Tinha que ser consumida no mesmo dia, sem demora. O resultado dessas ofertas era, na prática, um banquete sagrado, uma refeição para ser compartilhada. Só que para participar dessa refeição não era de qualquer jeito. Existiam regras bem rígidas sobre o prazo para comer e sobre a pureza de cada pessoa que ia participar. Pois é, tinha um prazo final super crítico. A santidade daquela comida tinha literalmente uma data de validade. Chegou no terceiro dia, acabou. O que antes era sagrado virava algo profano, uma abominação. Era perigoso comer e por isso tinha que ser totalmente destruído pelo fogo. E a consequência para quem quebrasse essa regra era bem séria. O próprio texto deixa claro, a oferta se tornava inaceitável. E a pessoa que comeu? Bom, ela era totalmente responsabilizada pela transgressão, passava a carregar aquela culpa. Então, fica bem claro que a pureza era uma via de mão dupla. Tanto a comida precisava estar limpa, quanto a pessoa que ia comer. E se alguém desrespeitasse isso, a consequência era ser extirpado. O que isso significa? Basicamente, ser expulso da comunidade. Imagina só, uma punição social que era simplesmente devastadora para a época. Outro ponto importante dessas leis é que uma parte bem grande delas detalhava como os sacerdotes iriam se sustentar. O sistema todo definia qual era a parte deles em cada oferta que a comunidade trazia. Era um jeito de garantir o sustento deles. Olha só, essa tabela resume o sistema perfeitamente. Para cada tipo de sacrifício tinha uma parte específica, e geralmente de alto valor, que era entregue para o sacerdote que conduzia o ritual. Era a parte dele pelo serviço prestado. Isso não era um acordo temporário, não. Foi estabelecido como uma lei permanente para sempre. Isso garantia não só o sustento dos sacerdotes, mas também solidificava a posição central que eles tinham em toda a estrutura social e religiosa da comunidade, geração após geração. Para fechar, a gente chega em 2 proibições que eram universais. Ou seja, não eram regras só para os rituais, não. Elas valiam para todo mundo, em qualquer lugar, e acabavam moldando a alimentação e a vida do dia a dia. A primeira grande proibição era sobre a gordura.
Mas atenção, não era qualquer gordura, era especificamente a gordura dos animais usados nos sacrifícios, como boi, carneiro e cabra. Sabe por quê? Porque essa era considerada a parte mais nobre, a porção de Deus. Por isso, ela ia direto para o altar para ser queimada, pertencia só ao sagrado. A segunda proibição era ainda mais abrangente. Um veto total ao consumo de sangue, qualquer sangue. A lógica por trás disso era que, para eles, o sangue continha a própria vida do animal, a alma dele. E essa vida pertencia a uma única entidade, a quem a deu, ou seja, a Deus. E a punição aqui, drástica. Exatamente a mesma para quem profanasse a carne sagrada, ser extirpado do seu povo. Isso significava o quê? Exílio completo. A pessoa perdia sua identidade, a proteção da comunidade era, na prática, uma sentença de morte social. O que mostra o peso gigantesco que essas regras de alimentação tinham para manter o grupo unido. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que essas leis faziam muito mais do que só guiar rituais. Elas, na verdade, estruturavam a sociedade inteira. Elas definiam o que era puro e o que não era. E o mais importante, elas lembravam as pessoas o tempo todo da relação delas com o sagrado, em cada refeição, em cada pequeno ato do dia a dia.